Áudio 13, página 93. Agora nós vamos ler o modelo de planejamento não natural. Para enfatizar a importância de aplicar o modelo de planejamento natural às situações mais complexas nas quais estamos envolvidos, vamos compará-lo ao modelo mais normal usado na maioria dos ambientes que denominamos planejamento não natural. Quando a boa ideia é uma má ideia. Você já ouviu um gerente ou chefe de projeto bem intencionado começar uma reunião perguntando: ok, quem tem uma boa ideia sobre isso? Qual é a premissa aqui? Antes de avaliar se uma ideia é confiável, o propósito deve estar claro, a visão deve estar bem definida e todos os dados relevantes devem ter sido capturados no brainstorm e analisados na organização. O que é uma boa ideia? É uma boa pergunta, mas só quando você já fez cerca de 80% do raciocínio. Começar nesse ponto explodiria a mente criativa de qualquer um. Se você estiver esperando ter uma boa ideia antes de ter qualquer ideia, não terá muitas. É difícil abordar qualquer situação de uma perspectiva que não é a forma como a sua mente opera naturalmente. As pessoas fazem isso o tempo todo, o que quase sempre gera falta de clareza e aumenta o estresse. Nas interações, isso abre portas para as vaidades, politicagens e assuntos fora da pauta que acaba dominando as discussões. Em geral, os mais agressivos costumam comandar o espetáculo. E caso se trate só de você, a tentativa de encontrar uma boa ideia antes de definir o propósito, de criar a visão e capturar muitas ideias ruins iniciais, provavelmente lhe causará um bloqueio criativo. Modelo de planejamento reativo. O modelo não natural é o que a maioria das pessoas ainda pensa conscientemente que seja planejamento. E como costuma ser muito artificial e irrelevante para o trabalho real, as pessoas simplesmente não planejam. Pelo menos não de primeira. Resistem a planejar reuniões, apresentações e operações estratégias até o último minuto. Quando você se encontrar dentro de um buraco, pare de cavar. Will Rogers. Mas o que acontece se você não planeja com antecedência? Em muitos casos, crise. Não comprou os ingressos? Achei que você ia cuidar disso. Então, a urgência do último minuto o pressiona. O modelo do planejamento reativo prevalece. Qual é a primeira coisa que acontece quando a sujeira bate no ventilador? Ação, trabalhar mais, fazer hora extra, contratar mais funcionário, ocupar-se mais. E um monte de gente estressada é jogada nessa situação. Até que, quando de todas essas pessoas ocupadas se esbarrarem e não resolve a situação, alguém tem uma ideia brilhante e declara: precisamos nos organizar. Está entendendo agora? Então as pessoas desenham retângulos em volta dos problemas e os rotulam, ou redesenham os problemas e mudam os rótulos. Não saia fazendo qualquer coisa, fique parado. A certa altura, percebe que apenas redesenhar os retângulos não ajuda muito na situação dos problemas? Agora alguém muito mais brilhante sugere que é necessário mais criatividade. Vamos fazer um brainstorm? Com todo mundo reunido, o chefe pergunta: então, quem tem uma boa ideia? Quando nada acontece, o chefe talvez suponha que a equipe já tenha esgotado boa parte de sua criatividade. Hora de contratar um consultor. Se o consultor vale o que ganha, em algum momento fará uma grande pergunta. Afinal, o que vocês realmente estão tentando fazer aqui? Visão e propósito. Técnica de planejamento natural. As 5 fases. É desnecessário dizer, mas pensar nos projetos e situação de uma forma mais eficaz pode fazer as coisas acontecerem mais rápido, melhor e com mais sucesso. Então, se a nossa mente é capaz de planejar naturalmente, o que podemos aprender com isso? Como podemos usar esse modelo para obter mais e melhores resultados do nosso raciocínio? Vamos examinar cada uma das 5 fases do planejamento natural e ver como podemos melhorar cada uma. O fanatismo consiste em intensificar seus esforços quando você já se esqueceu do seu objetivo. George Santayana. Primeiro passo, então, é o propósito. Não custa nada perguntar por quê.
Quase tudo que você está fazendo pode ser aprimorado e até reanimado por uma análise minuciosa no nível máximo de foco. Por que você vai à próxima reunião? Qual é o propósito da sua tarefa? Por que você convidou amigos para o jantar? Por que você está contratando um diretor de marketing em vez de uma agência? Por que deve suportar essa situação de sua prestadora de serviço? Por que você tem um orçamento? E assim por diante. Admito, isso não passa de um bom senso avançado. Conhecer e ter clareza sobre o propósito de qualquer atividade é uma orientação fundamental para manter o foco, desenvolver criatividade e aumentar a cooperação. Mas não é a prática comum, simplesmente porque temos muita facilidade de criar as coisas, nos preencher a forma do que criamos e perder a conexão com as nossas intenções iniciais. Tendo passado milhares de horas em diversos escritórios com as pessoas mais brilhantes, eu sei que não podemos deixar de perguntar por quê. Quando as pessoas reclamam comigo que tem muitas reuniões, sou forçado a perguntar qual é o propósito dessas reuniões. Quando me perguntam quem devo chamar para a sessão de planejamento, tenho que desenvolver qual é o propósito dessa sessão. Quando o dilema é se deve ou não se manter conectados com o trabalho e os e-mails durante as férias, eu sempre pergunto: qual é o objetivo principal das férias? Se não chegarmos primeiro às respostas às minhas perguntas, não encontraremos as respostas adequadas a elas. O valor de perguntar por quê. Aqui estão apenas alguns dos benefícios de perguntar por quê. Define o sucesso, cria critérios para tomada de decisões, alinha recursos, motiva, melhora o foco, expande as alternativas. As pessoas adoram vencer. Se você não tiver clareza acerca do propósito do que está fazendo, não terá nenhum jogo para vencer. Vamos examinar mais de perto cada um deles. Define sucesso. Hoje em dia, as pessoas estão sedentas por vitórias, adoram jogar e gostam de vencer, ou pelo menos de estar numa posição em que podemos vencer. E se não tiver total clareza do propósito que anda fazendo, não terá nenhuma chance de ganhar. O propósito define o sucesso. É o principal ponto de referências para qualquer investimento de tempo e energia. Deve concorrer a um cargo eletivo até criar um formulário. Em última análise, você não pode se sentir bem em relação a uma reunião de equipe se não tiver em mente o propósito daquilo. E se quiser dormir bem, é melhor que tenha uma boa resposta para quando a diretoria perguntar por que você demitiu o gerente de marketing ou por que você contratou aquele sujeito brilhante com MBA como seu novo diretor financeiro. Você não tem como saber se o seu plano de negócios é bom ou ruim até aplicar critérios de sucesso que definiu quando respondeu a pergunta: por que eu preciso de um plano de negócios? Cria critérios para tomada de decisões. Como você decide se vai gastar dinheiro no folheto de 5 cores ou se fica com um de 2? Como sabe se vale a pena contratar uma importante empresa de web design para criar um novo site? Como sabe se deve matricular sua filha numa escola construtivista? Geralmente, a única maneira de tomar uma decisão difícil é voltar ao propósito do que você está fazendo. Tudo se resume ao propósito. Considerando o que você está tentando realizar, esses investimentos são necessários? Não há como saber até que o propósito seja definido. Alinha recursos. Como deveríamos gastar a verba destinada ao pagamento do pessoal no orçamento da empresa? Como usar melhor o fluxo de caixa disponível nesse momento para maximizar nossa viabilidade como varejista do próximo ano? Devemos gastar mais no almoço ou palestrando na próxima reunião mensal? Em cada caso, a resposta depende do que realmente estamos tentando realizar. O grande porquê. Motiva. Vamos encarar a realidade. Se não há uma boa razão para fazer alguma coisa, não vale a pena fazê-la. Com frequência, me espanto com a quantidade de pessoas que esqueceram por que estão fazendo o que estão fazendo e com a rapidez que uma pergunta simples que é por que você está fazendo isso pode pôr as pessoas de volta no caminho certo.
Se você não sabe ao certo por que está fazendo alguma coisa, nunca conseguirá fazer o suficiente. Melhora o foco. Quando você se dá conta do verdadeiro propósito de qualquer coisa que esteja fazendo, tudo fica mais claro. Gastar 2 minutos para escrever a principal razão de fazer alguma coisa invariavelmente gera um aumento na acuidade visual, como se você acertasse o foco do telescópio. Frequentemente, projetos e situações que pareciam dispersos e borrados ficam mais nítidos quando alguém simplesmente pergunta: o que estamos tentando alcançar aqui? Expande alternativas. Paradoxalmente, ao mesmo tempo que o propósito traz mais foco para as coisas, ele também abre o pensamento criativo para possibilidades mais amplas. Quando você conhece o porquê implícito da conferência, da festa de funcionários, das férias, da eliminação de uma posição da gerência de fusão, suas ideias sabem como alcançar o resultado almejado. Suas ideias sobre como alcançar o resultado almejado se expandem. Em meus seminários, depois que as pessoas escrevem o propósito de determinado projeto, muitos alegam sentir algo como uma brisa fresca arejando sua mente, clareando a visão do que estão fazendo. Seu propósito é claro e específico o suficiente? Se você de fato estiver experimentando os benefícios gerados por manter o foco no propósito, motivação, clareza, critérios para tomada de decisão, alinhamento e criatividade, então é bem provável que o seu propósito seja bastante específico. Mas muitas definições de propósito são vagas demais para produzir esses resultados. Formar uma boa equipe, por exemplo, talvez seja um objetivo amplo ou vago demais. Afinal, o que é uma boa equipe? Um grupo de pessoas altamente motivadas que colaboram de maneira saudável e tomam iniciativas, ou um grupo de pessoas que não estouram o orçamento? Em outras palavras, se você não soubesse atingir o seu propósito ou se perdeu no caminho, você não tem diretrizes viáveis. A pergunta: como posso saber quando algo não está alinhado a um propósito? Deve ter uma resposta clara. E no próximo a gente vai